Galera, chegamos então no primeiro platô, onde vai ser montado parte dos módulos fotovoltaicos. Então, mostrar para vocês aí a jornada que nós percorremos. Nós subimos por aquele outro acesso ali, né? Então, aquele acesso bem íngreme, demos toda a volta aqui, né? Então, mostrar para vocês toda a volta até a gente chegar nesse primeiro platô. Então, vejam a dificuldade do acesso, né? Mas vamos lá, vamos para os próximos pontos agora. Definido o local onde vai ser instalados os módulos fotovoltaicos, primeiro ponto também é definir qual tipo de estrutura que vai ser utilizada. Aqui, por ser um local onde precisa entregar muita energia, só conseguiu conexão de 1 mega, foi necessário algumas alternativas, né, alguns caminhos alternativos para conseguir aumentar a produção de energia na mesma área. Então, como vocês viram, é um local de difícil acesso, é um local para conexão de 1 mega, mas o contrato de entrega de energia ele já havia sido assinado numa parcela de energia relativamente alta. Então, tendo apenas conexão de 1 mega, buscou-se meios para otimizar essa produção, né, para aproveitar ao máximo essa conexão de 1 megawatt. Então, primeiro, 40% de sobrecarregamento para conseguir chegar no pico de produção mais cedo e estender esse pico de produção até mais tarde. Ainda assim, não foi o suficiente para entregar a energia contratada pelo parceiro que vai usufruir essa energia. Então entrou a segunda alternativa, que foi a instalação de trackers, né? Então essas obras todas estão com trackers, né? São sistemas de rastreamento para que a gente consiga otimizar ainda mais a produção de energia. Definido a instalação, o local de instalação, definido o tipo de estrutura, aí a gente vai definir então o tipo de tratamento do solo, né? Então envolve aí também todo o trabalho de terraplanagem, que é um trabalho que muitas vezes as empresas de integração elas não estão habituadas e começam os primeiros desafios, né? E são pontos onde a gente vê muita gente perdendo dinheiro. Então fica a nossa dica, tá? Tenha bastante atenção aos serviços de terraplanagem, principalmente se vocês forem trabalhar com trackers. O tracker, comumente, ele não permite um desnível, né, da ponta ao final do tracker de 15 graus, né, um desnível acima disso já não é permitido. Então, o terreno ele tem que ser bem nivelado. Aqui foi feito um serviço de terraplanagem gigantesco. Mas para quem não sabe o que é o serviço de terraplanagem, para quem não sabe, a gente vai falar algumas nomenclaturas aqui bem básicas. Primeiro, a gente tem que formar o platô. O platô é essa parte nivelada onde vai ser instalado os módulos fotovoltaicos. E na formação do platô tem a formação do talude, né? Então essa parte inclinada que vocês estão vendo, ela é chamada de talude. Existe tanto talude de corte quanto talude de aterro. Talude de corte quando você remove a terra para formar o talude, e o talude de aterro quando você coloca a terra, por exemplo, para estender esse platô. Então é colocado terra, essa terra é compactada e aí forma então os taludes de aterro. Todos os taludes eles precisam de algum tipo de proteção. Comumente a proteção mais viável é a plantação de gramas, né? Então essa é uma etapa obrigatória após o serviço de terraplanagem para que seja protegida essa área, para que não ocorra erosão do solo. Se você não fizer esse tratamento, pode haver erosão do solo e esse talude ele pode ceder e aí você pode desmoronar toda a sua usina. Então tomem bastante cuidado, porque quando a gente entra em obras a partir de 1 mega, comumente, existe um trabalho de engenharia civil muito grande. E comumente as empresas de integração não têm engenheiro civil próprio, não tem um engenheiro civil especializado em obra. Comumente domina-se toda a parte de infraestrutura elétrica, né? Mas tomem bastante cuidado, é importante ter um apoio de um engenheiro civil. Se não tiver no seu time, contrate algum experiente para fazer o acompanhamento da sua obra como um todo. Então, pessoal, feito os platôs,
né, a gente vem também para as obras de drenagem, né? Então a obra de drenagem também é extremamente importante para proteger esses platôs contra a erosão. São essas obras de drenagem que vai fazer a coleta da água de chuva, por exemplo, chuvas em grande intensidade, e vai deslocar essa água para o local apropriado. Então, por exemplo, vocês vão ver durante toda a obra muitas meia-canas aqui onde vai ser feita a coleta da água, direcionada, por exemplo, para essa escada hidráulica, né? Muita gente nunca viu uma escada hidráulica. Aqui está. Essa escada hidráulica vai ser um ponto de encontro de todas essas águas coletadas. Existem várias durante a obra, não é uma única, e vai deslocar essa água para um local apropriado e que não comprometa a segurança do solo, tá? E aí, avançando, vamos lá. Feito isso, então, né, definir o local, definir o tipo de estrutura, vai ver se vai ser necessário o serviço de terraplanagem. Lembrando que se você for trabalhar com o tracker não permite um desnível, né, de ponta a ponta dele maior do que 15 graus. Então, o serviço de terraplanagem bem importante, tá? Tomem bastante cuidado para orçar bem esse serviço de terraplanagem, porque se o orçamento estoura, comumente não é barato, né? Então, como dito, aqui por todas essas dificuldades, né, eram algumas já previstas, mas a prática, como a gente diz, na prática a teoria é outra, né? Pessoal, feito então todo o trabalho de terraplanagem, o desnível de solo aí adequado para a instalação do tracker, a primeira etapa é a cravação das estacas. Existem dois métodos comumente utilizados. Uma é a cravação direta com uma máquina chamada bate-estaca. Então você vai alinhar essa estaca e vem uma máquina realmente batendo ali na ponta da estaca, fazendo a cravação diretamente no solo. E existe um método onde é feita a perfuração, posteriormente o alinhamento da estaca e depois a concretagem, que foi o método utilizado aqui. Então todas essas estacas que vocês estão vendo, antes elas foram perfuradas. Vamos mostrar para vocês também como que foi feita a perfuração do solo. Então, feita a perfuração do solo, posiciona as estacas, posicionou a estaca, é importante ter bastante atenção ao alinhamento. Então tem um prisioneiro onde você posiciona essas estacas e depois faz a concretagem. Na etapa de concretagem, comumente você traz uma betoneira com volume de concreto suficiente para preencher todos esses furos. Nesta obra em específico, houve um desafio ainda maior. Caminhão com betoneira, ele não sobe nessa obra, então teve que rodar concreto aqui. Para rodar esse concreto leva tempo, teve a dificuldade de conseguir água, mas enfim, desafio foi superado. As estacas elas foram posicionadas e travadas, concretadas. Depois de estaca fixada e concretada, nós viemos então para a montagem da mesa do tracker, tá? Então a mesa do tracker ela é formada por algumas peças. Óbvio que essas peças possuem alguns oblongos que permite um nivelamento, caso você não consiga ter feito um alinhamento 100%. Montou as mesas, a gente vem para a montagem de fato dos módulos fotovoltaicos. Então a gente vai mostrar para vocês também passo a passo de como que é feita a montagem de um tracker. Pessoal, então aqui a gente já está do outro lado da usina, no platô de cima, né? Então vocês viram naquele platô de baixo, lá na ponta, que ainda está sendo montado os trackers. Então, recapitulando, nós tivemos toda a obra de terraplanagem, toda a obra de drenagem, e aí sim começou a cravação de estacas. É importante também lembrar das obras onde vão ser passados os condutores da obra. Então, tem aqui todo o projeto onde vai percorrer os eletrodutos, onde vai percorrer os condutores. Nós temos que ter as caixas de passagem. Isso também é um trabalho de obra civil bem grande, tá? Então, abrir todas essas valas, posicionar todos os eletrodutos, formar as caixas de passagem. Então, tem toda essa obra civil que ela tem que ser feita com muita atenção e muita cautela. Por quê? Depois que for montados os módulos fotovoltaicos,
é muito difícil de você conseguir refazer qualquer etapa dessas aberturas de vala. Então tomem bastante cuidado. Pessoal, mas vamos lá. Ainda falando da montagem dos trackers, né? A gente começou a mostrar alguns takes no nosso dia a dia lá no Instagram, inclusive quem não segue nosso Instagram, @omercadosolar. E muita gente começou a perguntar sobre, né? Muitas integradoras estão começando a desenvolver os primeiros projetos e projetos de maior porte, começam a olhar com mais carinho agora para o tracker, tá? Vamos lá. A montagem ela é relativamente simples, então vocês viram a montagem das estacas, montou as estacas, nós vamos montar as vigas, tá? Montou a viga, nós vamos montar a fileira motora. A fileira motora é onde tem o motor, né? O conjunto eletromecânico que vai movimentar esse tracker. E aí muita gente se pergunta, qual que é o principal benefício do tracker? O principal benefício do tracker é movimentar o módulo fotovoltaico de tal forma que ele consiga acompanhar o sol, desde o momento que ele nasce até o momento que ele se põe. Então essa é uma estrutura que ela é montada norte-sul para percorrer leste-oeste. Então você vai ter o módulo acompanhando o movimento do Sol desde o momento que ele nasce até o momento que ele se põe. Dessa forma, trabalhando com mais tempo com radiação direta. Quanto mais tempo radiação direta, maior a produção de energia pelo módulo fotovoltaico. Então, responsável por fazer essa movimentação é essa fileira motora, onde nós temos o motor do tracker. Inclusive, este é um tracker autoalimentado, então ele tem esse pequeno módulo fotovoltaico que vai fornecer energia para o motor fazer a movimentação, inclusive também para alimentar a SCU, que vai ser toda a parte inteligente, toda a parte de controle e comunicação desses trackers, tá? O tracker a gente vai pular para o outro lado para vocês darem uma olhada. Então aqui é a fileira motora. Desse outro lado nós temos a fileira irmã. Vou passar aqui bem baixinho, né? E a fileira irmã, ela é a cópia da fileira motora, só que sem o motor, né? Então nós temos este braço mecânico que vai fazer com que quando a fileira motora se mova, a fileira irmã se mova também. Isso faz com que a gente tenha economia nos motores e no custo de forma geral dessa obra. E aí, para vocês verem agora desse outro ângulo, esse é o motor responsável pela movimentação da fileira motora. Ali é o módulo fotovoltaico que vai alimentar esse tracker, então é um tracker autoalimentado. Esse conjunto motor vai ser acoplado com a fileira irmã através desse braço mecânico. E quando movimentada a fileira motora, essa fileira irmã também vai ser movimentada. Ou seja, nós temos aqui conjunto de fileira motora e fileira irmã sendo movimentadas ao mesmo tempo por um único conjunto motor, beleza? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho já também sobre os módulos fotovoltaicos, né? A ideia dessa obra é conseguir aproveitar o máximo da conexão de